Bom dia, gente! Nós somos a turma 101 e hoje nós vamos entrevistar a professora Vera para o nosso projeto de tecnologia digital da Escola Oswaldo Camargo. Professora Vera, e hoje vamos fazer umas perguntas sobre a trajetória profissional dela. Quanto tempo você atua na área? Na área da educação fazem 31 anos. Eu tô nesse... Bastante tempo. Quais as primeiras impressões que você teve no ambiente escolar? Quando a gente decide ser professora e vai para a faculdade, tudo é um conto de fadas. Aí quando tu entra na sala de aula, a realidade é outra. Sim. Então a gente tem uma impressão antes e depois se depara com a realidade e dá um certo... Um baque, né? Um baque assim, mas depois a gente entra no ritmo e é bom. E quais foram os pontos positivos e negativos? Os pontos positivos dessa minha trajetória é assim, ó, eu já passou muita gente nas minhas mãos. E aí, de vez em quando, eu encontro pessoas adultas que eu olho nem conheço mais, que eram crianças quando foram meus alunos. E aquelas pessoas adultas vêm me cumprimentar e aí eu tenho que perguntar. Eu não lembro mais da pessoa. Essas pessoas estão formadas, tem dentista, já tem médicos, tem advogados. E aí isso te dá um prazer assim, ó, poxa vida, eu fiz a diferença, eu ajudei isso aqui, ó, um pouquinho. Eu sou responsável por essa pessoa também, pela profissão dele. Então isso assim, ó, é um ponto positivo. É uma coisa boa, assim, te dá um prazer de tu ver aquele aluninho teu lá hoje é um profissional formado. Os pontos negativos são aqueles que se perderam no caminho, né, que não seguiram, que ficaram, aí tu encontra eles, né? O que você mudaria no sistema de educação das escolas públicas? Tem tanta coisa que eu gostaria de mudar nas escolas públicas, no sistema, né, educacional público. Eu sou, assim, aquela professora mais do tempo tradicional. Então, eu acho que a educação, assim, o aprendizado de conteúdos, me parece que é aquela forma tradicional, de quando até eu estudei, né, de estudar, de ler, de meio que decorar algumas coisas. Porque, não sei, hoje em dia parece que tá só meio que passando por cima, assim, né? Muito básico. Muito básico, assim. É o sistema, né? Não é... Tem bastante coisa, né, que precisa ser mudada. Algumas coisas eu gostaria que voltassem, mas... Sim. E na tua opinião, vale a pena ser professora no Rio Grande do Sul? O que vale a pena, assim, é tu ver, assim, pessoas jovens que tu consegue, né? Ajudar, fazer algo para ter um futuro melhor. Isso vale a pena. Mas financeiramente, o nosso valorização como profissional pelos governos... Pois é, normalmente os professores trabalham mais porque gostam, né? E não pela Sim, é aquele ditado popular, por amor à camiseta. Porque financeiramente tá difícil. E tu consegue separar a vida pessoal do trabalho? A gente tenta, né? Porque o professor é aquele profissional que trabalha aqui na escola, vai para casa e segue fazendo o trabalho da escola em casa. Sim. Então é difícil, né? Tu separar, não tem como. Porque outras profissões, outros trabalhadores trabalham, fechou a porta saiu para fora do portão da empresa, esquece. É a família, é a vida pessoal. E o professor não. O professor trabalha de noite, de madrugada, fim de semana, feriado, preparando aula, corrigindo provas, né, planejando. Então, a gente não separa. Qual foi o momento mais marcante que você teve dentro da escola? Foi uma escola municipal em outra cidade, outro município que eu trabalhava. Foi logo que eu comecei a minha carreira. Eu tinha um menino, assim, um adolescente, muito, assim, ó, mal educado, terrível. E ele falava palavrão, muito palavrão. E aí eu tava indo, assim, ó, no corredor, e eu tava lá no final, e ele falou umas coisas, assim, que não vem ao caso, não vou citar, que aquilo me marcou até hoje. E eu, assim, ó, nunca mais esqueci daquilo. Me deixou bem chateada, bem triste na época, mas aquilo foi aquela época e passou, nunca mais me deparei com aquela situação. Então, isso foi, assim, o que me marcou negativamente. O professor passa por cada coisa, às vezes, né? Tem que aguentar cada coisa. Passa. Às vezes até tem que se fazer de surdo e de louco pra manter a sanidade. É verdade. Você abriu mão de algo para se tornar professora? Posso dizer assim, que eu me tornei professora, eu já era mãe.
já era, que eu disse que eu dei uma pausa, né? E aí depois quando eu decidi voltar a estudar, eu já tinha meus 2 filhos mais velhos. E aí eles eram crianças, e eu deixava eles em casa. Então assim, ó, eu abri mão um pouco de ficar com eles em casa para ir para a faculdade. Porque eu morava numa cidade pequena, e a faculdade era em outro município. Então eu deixava eles sozinhos em casa, e a faculdade era à noite, e eu ia para aula, eu voltava de madrugada e eles já estavam dormindo. Outro dia eu acordava cedo para ir para a escola trabalhar. Então assim, ó, eu abri mão praticamente daquele período ali do desenvolvimento deles ali, quando eles tinham 7, 8, 9, 10 anos ali. Eu ficava muito pouco tempo com eles. Sim. Em relação à pandemia, como foi dar aula de forma remota? Como a senhora lidou com isso? Foi muito difícil. No início foi muito difícil. Porque a gente foi pego de surpresa ali, né? Vai pra casa, fica em casa, se tranca. Aí agora vamos dar aula online à distância. Eu tinha muita dificuldade de mexer no, né? E aquelas plataformas lá, veio assim, ninguém disse nada, como é que tinha que fazer. Foi muito difícil. Você teve que se virar, né? Praticamente na marra, assim, aprendendo sozinho. Claro que pedi ajuda para outros colegas via WhatsApp, né? E foi indo, foi dessa maneira, mas foi muito difícil. Pra gente que é aluna foi difícil, imagina para os professores, sim, né? Sim. Que tá ali. E aí depois, ali no último ano, né, que ficou as aulas online ali, né? Ficava lá na frente do computador, falando, explicando, os aluninhos lá, né? Eles fechavam a câmera lá, tu pensava que estavam lá, mas eles não estavam, mas tu não podia obrigar ele, ó. Sim. E eles nem estavam lá, né? Então é difícil. Foi um faz de conta que ensina e faz de conta que aprende, e foi isso. E a última pergunta, como anda o processo da aposentadoria? Tô sofrendo. Complicado. Complicado. Porque é muita burocracia nesse processo. E como eu trabalhei um tempo em prefeitura, município, e depois quando eu fui nomeada no estado, eu levei o tempo de serviço do município e averbei. Só que agora na aposentadoria, tu tem que juntar tudo isso e tu tem que pedir documentos para a prefeitura e aí anexar no processo do estado. Só que nunca é como eles querem. Eles pedem, eu vou lá e peço, vem. Não, mas não é desse jeito, tem que ser de outro. Vou lá e peço de novo. Não, mas não tá certo, falta isso. Então, assim, ó, é uma coisa bem desgastante, bem chata, que... Algo cansativo, Cansativo, né? Muito cansativo. Principalmente quando tem, assim, ó, tempo diferentes entre município e estado. Se fosse só o estado, ok. Todas as informações estão lá na SEDUC. Mas como eu tive um tempo de município, então eu tenho que pedir na prefeitura. E aí dá essas divergências. É uma enrolação, né? É uma enrolação, é muito difícil. Não está sendo fácil esse processo que eu estou vivenciando agora. É isso, muito obrigada por tirar um pouco do teu tempo para responder essas perguntas. Eu que agradeço por isso. Espero ter colaborado um pouquinho. Com certeza. Não sei se era isso, mas... Com certeza.